Fala galera, tudo bem? Meu nome é Victor Tupan e eu tô aqui de novo para te explicar tudo o que você precisa saber de essencial para a sua prova. Tô complementando aqui com vocês a nossa ideia da função exponencial. Já te mostrei basicamente algumas propriedades e como ela funciona, até mesmo um exemplo que já foi questão do Enem. E agora eu vou te mostrar aqui como que a gente consegue definir aí o gráfico dessa função. Primeiro, vamos ver, dado uma função exponencial a de x, com o a maior que zero e diferente de 1, temos as seguintes características. Então, eu tenho algumas características dessa função, desse gráfico. Está toda acima do eixo x. Ela sempre vai estar acima do eixo x. Corta o eixo y no ponto de ordenada 1. Aqui, ó, corta o eixo y no ponto de ordenada 1. Corta o eixo y no ponto de ordenada 1. Beleza? É crescente para A maior que 1 e decrescente para A menor que 1. Ó. Crescente para A maior que 1, decrescente para A entre 0 e 1. Beleza? Até aqui, tranquilo? Ok? Eu coloquei aqui A menor que 1, porque você sabe que não pode ser maior que 0, né? Então, coloquei só menor que 1, mas a ideia é essa aqui, maior que 0 e menor que 1. Não se iluda achando que esse A menor que 1 aqui pode vir até o negativo, não. É menor que 1 até o 0. Tudo bem? E por último, o eixo x ele é assíntota do gráfico. O que significa ser assíntota do gráfico? O gráfico ele vai sempre vir chegando aqui, ó, pertinho do x. Mas ele nunca encosta. Ele vem aqui, ó, chegando, pertinho do x, mas nunca encosta. Por que nunca encosta? Porque não tem como um número que eu elevar a zero, aqui, ó, para encostar aqui, o resultado tem que ser zero, né? O ponto onde eu encosto no eixo x, meu y é zero. E não tem nenhuma potência que dá zero, não tem como a potência dar zero. A não ser que o a pudesse ser zero, mas ele não pode. Então, não tem como chegar nessa situação. Beleza? Tranquilo aí nessa ideia? Bacana? Então, olha só, a gente ainda pode pensar o seguinte, esses gráficos, eles são simétricos em relação ao eixo y, certo? Se você pegar, imagina você pegando este de função decrescente e juntando com esse, você vai ver aqui, ó, que eles vão ficar o quê? Simétricos. Eu coloquei aqui, ó, um exemplo e eu vou mostrar para vocês. Imagina aqui, eu tenho uma função f de x igual a a elevado a x, certo? Com a maior que 1, e uma função g de x, o inverso daquela, 1 sobre a elevado a x, em que, consequentemente, esse valor aqui, ó, ele está entre 0 e 1. São simétricas em relação ao eixo y, pois o f de menos x é igual ao g de x. Então, eu desenhei aqui para vocês essas duas funções. Olha só, a primeira é 2 elevado a x, né? Não é 2x, não, é 2 elevado a x. Ela vai seguir aqui, ó. Quando o x for 0, vai dar 1. Quando o x for 1, vai dar 2. Quando o x for 2, vai dar 4. Agora, nessa aqui, da mesma forma, ela vem voltando, ó. Quando aqui for x igual a menos 2, eu elevo e dá 4. Quando for menos 1, eu elevo e dá 2. E aí ela vai descendo. Então, repara que a ordenada aqui, ó, ela é o quê? Ela é exatamente o nosso eixo de simetria, a nossa origem. Até aqui, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, olha só, vou fazer um exemplo com vocês, mais uma vez um exemplo que já foi questão de prova. Então, vem comigo e coloca o exemplo aí na tela para a galera dar uma lida. Admita que um tipo de eucalipto tenha expectativa de crescimento exponencial. Nos primeiros anos após seu plantio, modelado pela função y de t igual a elevado a t menos 1, na qual y representa a altura da planta em metro e t é considerada em ano, e a é uma constante maior que 1, o gráfico representa a função y. Então, ele deu aí o gráfico para a gente, deu alguns pontos importantes, e falou o seguinte, admita ainda que y igual a 0 forneça a altura da muda quando plantada e deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros após o plantio. O tempo entre a plantação e o corte em ano é igual a, e aí tem todas as alternativas para a gente marcar, é a alternativa A, B, C, D e E. Então, voltando para cá, olha só como que a gente vai resolver este exemplo. Eu coloquei aqui no quadro para a gente as informações que o enunciado me deu, o gráfico do desenho, tudo está aqui. Ele me falou que
que o y0 é meio. Ele me falou que o y de 6 é 32. Isso tudo está no gráfico. E ele me falou que elas vão ser cortadas quando crescerem 7,5. Ou seja, quando a altura delas bater 8. Tudo bem? Ele me deu também a fórmula, né, a expressão aí dessa função. Primeira coisa que eu vou fazer é jogar esse ponto aqui na nossa expressão. Eu vou ver aqui o y de 0. O y de 0, ele não é 0,5? 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então, eu vou colocar aqui já, ó. 1 sobre 2, certo? É igual a A elevado a 0 menos 1. Pode ser? 1 sobre 2 é igual a A elevado a 0 menos 1. Substituir o t por 0, o resultado deu meio, 1 sobre 2. Olha como que ficou aqui. 1 sobre 2 é igual a A elevado a menos 1. A elevado a menos 1 eu vou inverter, vai ficar assim, ó. 1 sobre 2 é igual a 1 sobre A. Pronto. 1 sobre 2 é igual a 1 sobre A. E aí, se você multiplicar cruzado, você percebe que o A nada mais é do que 2. Tudo bem? A igual a 2. Pronto. Eu descobri o A. Então, agora, a minha função, ela pode ficar assim, ó. Y de t igual 2 elevado a t menos 1. Pronto. Essa é a expressão que eu tenho agora. 2 elevado a t menos 1. Ele quer saber qual é o meu tempo para que ela chegue em 8 metros. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir aqui, ó, o meu resultado por 8 e ver que tempo que gera isso. Como que eu vou fazer isso aqui, ó? Eu vou colocar aqui, ó, 8, certo? 8 igual a 2 elevado a t menos 1. E aí, o que eu quero que você pense comigo? 8. Que número é um número 8? 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Então, 8 é 2 elevado a 3. Aqui, ó. 2 elevado a 3 igual a 2 elevado a t menos 1. E aí eu quero que você pense comigo, me ajude numa coisa, e eu já te mostrei isso da definição de exponencial. A exponencial é uma função injetora. Então, só vai ter um resultado se o x for o mesmo. Então, essas relações, se eu tenho essa igualdade, a única forma de 2 elevado a 3 ser igual a 2 elevado a t menos 1 é se esses expoentes aqui, ó, forem iguais. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou igualar, ó, 3 igual a t menos 1, certo? Vou passar o menos 1 para cá, somando. Então, vai ficar aqui, ó, 3 mais 1 é 4, e esse vai ser o meu tempo. O meu tempo aí, ó, vai ser 4. Na questão lá, esse tempo igual a 4 era a alternativa B. Então, você marcaria lá a alternativa B e pronto, acertaria mais essa questão. Beleza? Bom, então te mostrei aí toda essa ideia do gráfico da função exponencial e o ideal é procurar aí bastante exercício para você treinar e já ir praticando toda essa ideia de exponencial, que é um tema que também é recorrente na prova do Enem. E a gente continua seguindo esse estudo e se encontra lá na próxima aula. Valeu!